Você já ouviu falar na história do boneco Robert, um boneco assustador da vida real, que supostamente inspirou o boneco Chucky, o boneco mais assustador das telas do cinema? Se você quer saber mais sobre esse boneco, se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo e continue comigo até depois da vinheta. Então fala galera, vai começando mais um vídeo aqui no meu canal. E pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Henrique, muito prazer. E o vídeo de hoje eu vou falar sobre Robert, o boneco que inspirou Chuck. Mas antes de eu falar logo do vídeo, eu quero que você se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você receber vídeos sempre quando eu postar. Eu posto 2 vídeos por semana e você não vai querer ficar por fora. E deixa o like nesse vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas conhecerem o meu trabalho. E então vamos falar aí sobre esse boneco, a maldição de Robert, e o boneco que inspirou Chuck, que supostamente inspirou Chuck, né? E também, assim, para mim, nenhum filme de terror foi feito do nada, né? O cara falou, vamos criar uma história de terror aqui. Eu acredito que não seja assim, que eles baseiam em uma lenda, ou em um mito, ou em uma história real, e adapta para os cinemas, e adapta para a história ficar mais assustadora ainda do que ela já foi. É no caso de Robert, porque Robert não foi uma história muito de terror assim como a do Chuck, mas o Chuck veio super assassino, veio um boneco muito, assim, sem dúvida um dos bonecos mais psicopatas, vamos dizer assim, mais demônio que teve nos filmes de terror. E vamos continuar aqui. Robert, ele era de um menino chamado Robert Eugene Otto. Quem foi esse Robert, gente? E o Robert Eugene Otto, né? Dá pra entender porque o nome dele era Robert, né? O cara gostava tanto do nome dele que deu o nome de um boneco de Robert. Mas o menino era mais conhecido como Eugene Otto apenas, não Robert e Eugênio Otto, assim, fica um nome muito grande. Até facilita o nosso trabalho aí para quando eu se referir ao boneco e se referir ao menino. O Eugênio Otto, o Otto, vamos só chamar ele de Otto. O Otto, ele tinha esse boneco e carregava esse boneco para todo canto ele levava esse boneco. Não é brincadeira, ele levava para casa dos tios, levava para brincar na rua, levava para tudo, qualquer canto, e não largava esse boneco para nada, né? Então ele amava esse boneco, né? E ele o Otto passou a maior parte da vida na Artist House, até quando casou levou a esposa para morar lá e levou até o boneco, olha que legal, né? E tal, né? Então quando ele se casou, o Gene Otto se casou com uma mulher chamada Anne. Quando ele se casou com ela, ele levou o boneco para a Artist House, tadinha da Anne, porque esse boneco passou a maior parte dos dias assim, com Anne, porque ele colocou o pequeno boneco Robert, né, o pequeno Robert, no mesmo quarto do casal. Só que eu nem diria tão pequeno assim, porque sabe, uma criança adulta, não digo um bebê, mas uma criança adulta, mas tipo uma criança humana, assim. Eu vou dizer, nem dá pra ver minha mão aqui, eu tô falando, mas assim, uma criança mesmo, era o tamanho de Robert, não é brincadeira. Então Robert tinha um tamanho grande até. Então conforme o Otto ia crescendo, né, quando ele era mais novo, quando ele foi passando para a fase da adolescência, essas coisas, ele foi passando as roupas de infância dele para o para o boneco Robert, né? Então ele passou essas roupas aí pro Robert, e ele amava demais esse boneco, como já foi dito. Então, quando Gene morreu, aí que a coisa começa a ficar bagunçada. Mas por que esse boneco é tão assustador? Parece um boneco normal que uma criança apenas amava demais. Mas não é bem assim. A partir da morte de Gene Otto, ele começou a atormentar Anne. Porque, como foi dito, ele ficava no mesmo quarto de Anne, né? E os vizinhos daquela casa, da Artist House, quando passava lá em frente, afirmava que via o Robert de um cômodo para o outro, via passos, via ele se movendo de lugar. Então, era de fato muito
vamos se dizer, um boneco que tem vida. Eu não diria assassino porque, pelo que eu vi, na história dele não tem nenhuma morte. Mas como eu disse, toda história de vida real pode ser baseada em uma lenda ou uma história que aconteceu e adaptou para o terror, né? Então pode ter sido isso que aconteceu. E também pode ser só rumores daqueles vizinhos, porque os vizinhos que passavam lá, né, que tinha medo, morria de medo do Robert, então eles acabavam por inventar histórias. Mas eu não sei não, hein? Você tá acreditando nessa história? Então comente aí embaixo, ou deixa pra comentar no fim do vídeo, faça como preferir. Mas antes disso, deixa o seu like nesse vídeo, porque você vai esquecer, e se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Vamos continuar com a história. Então, Annie morreu. Não foi o boneco que matou. Não foi o boneco que matou. Eu acho que quando eu falei isso, eu acho que todo mundo deve ter pensado. Ele morreu, o boneco matou a Annie. Não, ele não matou a Annie. Então, como ele não matou a Annie, estava tudo tranquilo. A Annie morreu. Então, quem comprou a Artist House foi Myrtle Helter. Ele comprou a casa aí da Artist House, a casa de Jenny, comprou pra ele. Então ele pegou o boneco e só simplesmente jogou no sótão. E de novo os vizinhos de novo que passavam na frente daquela casa, eles só falaram, eles ouviam passos no sótão, eles ouviam isso. E não só isso, quando eu pegava o boneco de lá, quando as pessoas falavam mal de Otto, falavam mal assim, ele fechava a cara, gente. Ele ficava com uma cara bem macabra assim, sabe, igual a do Chuck, quando ele ia matar alguém no filme. Então ele ficava com aquela cara bem amarrada assim, então muita gente ficava com medo daquele cara. Então eles meio que estavam com medo desse boneco aí e mandaram ele para o museu. E depois que mandaram para o museu, ele ficou lá numa redoma de vidro e não sai para nada. Mas até hoje esse boneco é vítima de teorias. Todo mundo aí afirma coisas que nem estava vivo na época, mas afirma mesmo assim, porque acha que esse boneco é muito macabro, né? Eu também achei isso quando eu vi. E também ele ganhou sua versão original, a versão Robert mesmo, adaptado, que como eu disse, adaptado quer dizer que não foi fiel totalmente à história real, mas foi adaptado aí para um filme, A Maldição do Boneco Robert, que foi feito em 2016. Mas muitos ainda insistem que o Chuck foi baseado nele e foi contada a história, né? E também foi adaptado pelo Don Mancini, o filme do Chuck, que também pode ter sido baseado, gente, não se sabe, mas não se sabe se foi baseado em histórias reais. E você? Se você acredita no boneco Robert, se você acredita que pode sim um demônio, ou sei lá, o que possuir um boneco. Se você acredita nisso, comente aí embaixo. Se você não acredita, fala que não acredita nessa hipótese. Aqui é o canal Edver20, então você pode dar sua opinião. Então faça isso, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixa o like nesse vídeo, assiste meus outros vídeos, compartilha e até a próxima.